Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um SDA Cast. Hoje estamos aqui com Ricardo Peraccioli, meu querido, como vai? Junto, Samuca. Olha, hoje vamos falar aqui de um tema polêmico. Polêmico. Que não deveria ser polêmico, mas é. Boa. Mas a gente tá falando com um cara sério, de apostas esportivas. Mas deixa eu te falar um negócio. Esse cara, ele tem a primeira MBA do mundo de ciências de dados para apostas esportivas. E eu vou fazer um desafio para você em algum momento. Eu vou botar você no... Não, eu vou falar palavrão aqui não. Não, eu vou botar você no fogo. Pode? Bora. Já ficou tenso. Eu nem te Não contei. sei, mas vamos ver o que vai rolar aqui, mas bora então. Uai. Estamos aqui já, né? Já estamos aqui. Já estamos, tá na chuva para se molhar. É isso aí. Eu nem perguntei antes do podcast, tem alguma coisa que não pergunta, que não fala. Cara, só... Agora já não era. falando mal do Santos, tá valendo, tá tudo em ordem. Agora já era, meu amigo. Não, mas vamos lá. Ô, Peraccioli, eu gosto de chamar ele de Peraccioli. É o sobrenome dele, italiano, né? Inclusive, Full Trader. O seu Instagram é Full Trader. Isso, @FullTrader, a galera encontra lá no Insta. Vamos lá, primeiro, pra galera entender. O que é a aposta esportiva? As pessoas conhecem hoje, a própria palavra aposta já é carregada de um preconceito. E eu também acho que eu nem posso discutir muito isso, se tem ou não, porque no passado, e até hoje também, tem muita gente que é viciada em jogos. Tá. Só que essa é uma premissa, eu acho que é uma premissa errada para se julgar que a aposta é uma coisa ruim porque vicia. Porque senão, você tem que fechar a fábrica de açúcar União também. Porque açúcar também vicia. Então, acho que não é essa... Caramba! Não é? Então, tem muitas coisas na vida nos fazem mal. E dependendo da forma com que você usa o seu dinheiro, se você usar ele de uma maneira errada ou irresponsável, você perde grana. Se você usar o açúcar de forma irresponsável, você perde sua saúde. Então, a aposta esportiva, ela não... Primeiro ponto, Samuca, não é um jogo de azar e não está vinculado a jogos de cassino. Se as pessoas já entenderem isso, que a aposta esportiva é diferente de roleta, é diferente desses joguinhos de aviãozinho que a galera faz, é diferente de bingo, é diferente de dado, é diferente de blackjack, é diferente, não tem nada a ver com isso. A aposta esportiva é um jogo matemático. Hoje a gente fala de aposta esportiva, é muito forte futebol, né? Brasil, Sim, né? eu trabalho futebol só. Mas, por exemplo, você vê muito em filme hockey. Hockey é o quê? Até o povo fala, não aposte no cavalo, aposte no hockey, né? Não é assim? Cara, não sei, nunca ouvi esse ditado. Não. Na verdade, eu nem acompanho muito hockey, mas tem também. Hockey galera... Clube, São Paulo, é o quê? Da parte dos cavalos. É apostar no cavalo. É um mercado muito forte também. Eu não conheço nada de apostas em cavalos. Porque eu não tenho dados sobre isso. Boa. Mas tem o pessoal que trabalha com isso. Mas é também um negócio. Sim, gira muita grana, né? Mas muita vamos lá. Grana. Aposta de lutas, aposta de... No final das contas, o que seria uma aposta? Vamos lá. Quando a gente consegue determinar a probabilidade de algo e poder interferir de alguma forma no prêmio, no quanto que eu vou receber por aquele risco que eu estou tomando, podemos dizer que isso é uma aposta, só que é uma aposta que tem um valor esperado, positivo. Você tem dois tipos, vamos colocar aqui de forma mais simples, dois tipos de apostas que as pessoas podem fazer. Aquela fezinha, que a galera faz loteria, ou até em futebol mesmo, eu acho que o Palmeiras ganha do Flamengo. E coloca ali sem fazer cálculo nenhum, apenas um achismo por entretenimento, apesar de eu não concordar muito com essa parte de entretenimento com a aposta esportiva, a gente pode falar sobre isso depois, é muito perigoso. Entendi. Mas tem esse tipo... Você é um cara muito responsável. Isso é bem complicado, brincar com a aposta esportiva. Entendi. Mas tem muita gente que faz isso, que é a tal da fezinha. Fezinha. Só que, agora você... Mas a aposta Mega Sena é uma aposta também. É uma aposta. A questão é, dá pra se fazer dinheiro... Por que não tem discussão de bloquear a Mega Sena? De fazer o quê? Por que não tem discussão legislativa ou qualquer coisa do tipo pra bloquear? Não, é uma pergunta, eu não sei. Cara, primeiro porque gera muita receita, né, pro Estado. E não é uma aposta onde a maioria das pessoas não faz ideia de qual é a probabilidade de ganhar, simplesmente jogam e vai que. Imagina uma filhinha, assim, Samuca, uma filhinha com
uma lotérica ou, enfim, a caixa, o governo Nossa, que recebe aquela grana. Totais quando a galera vem. E todo mundo dando pra você assim, ó, sei lá, R$5. Toma mais 5. Toma todo mundo vindo e você recebendo. Aí chega uma hora que você pega aquela grana, fala, bom, entrou aqui 50 milhões, deixa eu dar 20 milhões de prêmio pra alguém. Toma, 20 milhões. Aí a filinha continua. Esse tipo de aposta, de Mega Sena, aposta em roleta, enfim, aposta em jogos que você não tem nenhum tipo de controle sobre a probabilidade, não dá para se fazer dinheiro com isso. São algoritmos e não rola. Agora... seria uma sorte, uma exceção, exatamente, né? É um jogo de azar. Tá. Jogos onde você não tem controle nenhum sobre o valor do prêmio, repito, você não pode interferir em quanto é que você vai ganhar naquela aposta. E nem calcular a probabilidade, depende da sorte ou azar. Agora, tem dois tipos de probabilidade, Samuca. Uma probabilidade que a gente chama de probabilidade definida, que é a probabilidade do projeto de um jogo. Dado. Pegar um dado, tem 6 lados, e um dado, qual que é a probabilidade de cair o número 2? 1 para 6. 1 dividido por 6. Vai dar mais ou menos 16, 17%. Tá. Então, a cada 1000 vezes que eu jogo um dado, é esperado que mais ou menos 160, 170 vezes, se eu apostar no número 2, vai cair o número 2. A probabilidade do dado já nasce definida com ele no projeto. Quando eu crio um dado, a probabilidade já está lá. Tá. Do mesmo jeito que a roleta, do mesmo jeito que é um jogo de bingo, enfim. Eu não tenho como interferir na probabilidade do dado. Beleza. Então, os cassinos usam esses jogos com probabilidade definida para fazer muito dinheiro. Porque é como se eu te dissesse, ó, cara ou coroa, que tem uma probabilidade de 50%. Imagina que eu faço a proposta para você assim, Uma vez eu vi, desculpa te interromper, mas eu vi eu não sei qual que é que ele tem, um vermelho e preto, é 21? São 21? Eu não sei, eu sei qual que você está falando, mas aí eu fiz uma conta, eu vi os caras jogando e tinha um que era da mesa. Sim, na roleta também tem. É tipo 21 mais 1, sei lá. Ou seja, a probabilidade é menor ainda. Na roleta as pessoas têm a percepção de que tem 50% de chance de ganhar se apostar nos números pares. Mas não tem, porque tem o 0 e o 00 que é da casa, que é do cassino. Ele sempre vai ganhar. A casa sempre vai ganhar. Ele sempre vai ganhar em relação a cassino. Porque também é um business dele. Sim. Se ele perder, ele não vai, porque ele vai abrir lá, né? Agora... Aí eu vi um cara, começou a ganhar muito dinheiro. Ele tava na mesa, né? Primeiro que chegou um russo, assim, eu tava no Caribe, num cruzeiro, aí tinha... Né, um cruzeiro tem o cassino, né? Aí o cara chegou, ele fez uma aposta assim, ó, botou $200. Aí, ganhou dos seus $100, levantou e foi pra outra mesa. Falei, esse cara sabe o que tá fazendo. Parecia muito que ele sabia o que tava fazendo, eu não entendi. Daqui a pouco começou, pode ser até da casa, né? Vai saber. Daqui a pouco começou um cara ali, ele começou a ganhar muito. Um cara que a gente fez amizade, brasileiro. Ele começou a ganhar, ele tava ganhando tipo $1.700. Isso é brincadeira assim, né? Brincadeira de cassino, entretenimento. Só que na hora que ele começou a ganhar muito repetidas vezes, sabe o que aconteceu? O cara fechou a mesa. O cassino fechou e falou, então... Isso acontece nas casas de apostas também. Nas casas que a gente chama de recreativas, porque... Recreativa. Quando ele identifica que você é vencedor, eles te bloqueiam. Entendi. Eles te pagam, falam, toma grana, mas tchau, não volta mais aqui. E aí o seu jogo é diferente, né? Conta aí o que você estava falando. Totalmente. Não, eu estava te falando dos dois tipos de probabilidade. Um é essa probabilidade do projeto. O jogo já nasce com aquela probabilidade. Sim. Não dá para fazer dinheiro com isso, porque o cassino, sabendo que tem que te pagar, por exemplo, cara ou coroa, o justo, se você apostar 100, você ganha 100. Se perder, perde 100. Esse é o valor justo. O cassino vai te pagar, se você ganhar cara ou coroa, 90, e quando você perde 100. Então, você sempre vai perder mais do que ganhar. Agora, tem outro tipo de probabilidade. Tem esperança de um dia ela conseguir uma vez só, ela já estourar. Mas é um fato tão aleatório que é a esperança, né? A forma mais fácil de você ganhar no cara ou coroa, mais fácil não. Se eu fosse apostar em cara ou coroa, por exemplo, eu teria que dar um tiro, pegar tudo que eu tenho e aposto uma vez só. Porque se você ganhar, pega aquela grana e vai embora. Se você perder, você perdeu tudo. Porque se você continuar a jogar... Você vai perder. Você vai sangrar aos poucos e vai perder tudo. A probabilidade está contra você, beleza. Agora, esses são jogos, Samuca, de probabilidade definida. Boa, beleza. Agora, a aposta esportiva não nasce com probabilidade definida. Isso aqui muda tudo. Por quê? Imagina só, o jogo, sei lá, Palmeiras e Flamengo. Tá. O jogo não nasceu com, o Flamengo tem tantos % de chance de ganhar o jogo e o Palmeiras tem X.
Tem tantas variáveis envolvidas. Tem muitas variáveis. Então, não nasceu. Essa probabilidade precisa ser calculada. E quem é que calcula isso? Pessoas, sistemas, modelos preditivos, com uma base de dados muito grande. E é criado um processo que a gente chama de modelo preditivo. Tem nada a ver com prever resultado. Não é para prever resultado do jogo. A galera confunde isso. Me perguntam direto isso. Ih, Ricardo, quando é que vai ser o jogo hoje? Não faço ideia. Mas você não trabalha com aposta esportiva? Eu trabalho. Então quanto é que vai ser o jogo hoje? Não faço ideia. Não tem nada a ver com previsão. A aposta esportiva a gente faz dinheiro com risco. Eu vejo que eu tenho um risco, sei lá, de 50% de perder e 50% de ganhar. O mercado está me pagando, eu invisto 100 e ganho 120. Não importa se eu vou ganhar ou vou perder essa aposta. O que importa é se eu continuar a fazer isso, eu sempre vou ganhar mais que perder. Ao longo do tempo, ao longo do tempo. Então, o jogo de futebol, as probabilidades dele precisam ser calculadas. E é por isso que eu digo e afirmo, e é muito fácil de provar isso para qualquer pessoa, matematicamente falando. É preciso competência e habilidade para se fazer dinheiro com aposta. A aposta esportiva, de forma séria, não é um jogo de azar, é um jogo de competência e jogo de habilidade. Nem deveria estar enquadrado como modalidade lotérica, que é o que o governo quer colocar. Porque não tem absolutamente nada a ver. Loteria tem uma probabilidade fixa. A aposta esportiva flutua. Boa. Imagina, Palmeiras e... Vamos pegar lá, Palmeiras e Goiás. Palmeiras é favorito para vencer. Aí o mercado determina a probabilidade. Aí esse jogo começa e o Goiás começa a jogar melhor que o Palmeiras. E o atacante toma um carrinho e sai do jogo. É expulso. Então, essas coisas vão alterando as probabilidades, elas vão flutuando durante o jogo. É isso que eu faço. O meu trabalho é fazer trade no jogo. Eu não entro a favor dizendo esse time ganha, esse time perde, vai ter 2 gols, 3 gols no jogo. Eu trabalho flutuações de preço. Conforme as probabilidades durante o jogo mudam, era esperado que o time A jogasse melhor, mas quem está jogando melhor é o time B, esse preço flutua em tempo real. E para fazer dinheiro com aposta esportiva, eu chamo de ganho de informação. Quem tem mais informação faz mais dinheiro. Caraca. É assim que funciona. É igual na vida mesmo. Então, essa é a diferença entre um apostador recreativo e um apostador, se a gente pode chamar de apostador profissional. O nome não importa, né? É profissional, é trabalho, é investimento. Cara, vocês podem chamar o que vocês quiserem. Eu tô ali para fazer grana. O nome que vão dar, pouco importa. Mas a diferença você vai ao cinema, você vai para se divertir. Então você paga, sei lá, deixa R$200 lá, você e a esposa, para ir no cinema. Você foi embora, deixou aquele dinheiro lá, beleza. Só que do outro lado, tem gente que fez dinheiro com o seu entretenimento. Que é o cara que tá vendendo a pipoca, os atores, o dono do cinema, todo mundo tá fazendo grana. A aposta esportiva é a mesma coisa. Tem gente que tá pagando para se entreter. E tem a gente que tá do outro lado recebendo a grana dessa galera para proporcionar entretenimento. Então, é assim que funciona. Esse é o jogo. Entendi. E você tem as manhas de abrir aí uma parada pra gente? Abrir um painel mesmo agora? Abrir o painel, mostrar para você o quê? Resultados? Abro, uai. Como que funciona? Mostra o painel. Dinheiro. Tem que pegar o computador ali. Pode pegar. Então, peraí, computador. Eu vou mostrar aqui, então. Você vai mostrar o quê aí? Eu posso mostrar aqui, por exemplo... A câmera, como que pega aqui? Operações... Botei ele na fogueira aqui. É Mac, dá pra jogar aqui na tela, né? Dá pra jogar aqui? Vai tirar nossa propaganda aqui. Põe aqui. Como que faz aí? Deixa eu ver aqui, espelhamento de tela. Pronto. Isso aqui é a academia que a gente acessa lá. Eu vou entrar aqui, ó. Academia é o quê, man? Academia é um espaço que a gente libera todos os nossos treinamentos sobre isso na faixa. Comunidade. Gratuitamente, Todo mundo pode fazer todos esses treinamentos aqui de graça. Todos os métodos que eu opero, tudo. Tá tudo na faixa. Caraca, como que conhece isso? No seu Instagram? Lá no Instagram, lá no link da bio, o cara pode clicar lá no Instagram, né? @fulltrader. E no link da bio tá lá, acesso à academia gratuita. Aí pode todo mundo acessar e fazer os treinamentos. Lembrando que isso aqui não tem nada a ver com treinamento de previsão de resultado de jogo de futebol. Isso não existe. É matemática pura. Então, o cara que não tá afim de estudar matemática, sai correndo daqui, porque é estudo de probabilidade. Tudo é estudo de probabilidade. E eu opero aqui, Samuco, ó.
Essa daqui é legal dizer. A Futbet, ela é uma exchange. Isso aqui pouca gente sabe. Existem casas de aposta tradicionais, que é quando eu ganho dinheiro da casa. Imagina que você é a casa. Se eu ganhar, você me paga. Se eu perder, eu perco para você. Isso é um modelo tradicional. Então, todas as bets que tem no mercado. Uma exchange, que é onde a gente trabalha, a exchange não. A exchange é como se fosse uma corretora. Na exchange, ela fica com uma taxa de corretagem sobre o vencedor. Então, somos uns contra os outros na exchange. Eu estou trabalhando, não é contra a casa, é contra outros apostadores. E tem mais de 20 milhões de apostadores aqui na Futbet, no sistema dela. Agora, dessa galera... Quantos? Mais de 20 milhões. Caraca. Pelo mundo todo. É uma plataforma que a galera trabalha no mundo todo. E... Irado para Betfair. Por que a Betfair é a maior bolsa de aposta do mundo, né? Então, a Futbet ela faz parte do sistema da Betfair. E por quê? Qual que é a diferença de trabalhar um contra o outro? É simples. Casa de aposta tradicional tem uma baita de uma estrutura. Tem banco de dados enormes, tem cientista de dados trabalhando com os caras. Não é que não dê para fazer grana numa casa de aposta tradicional. Dá, mas é bem mais complexo. Agora, aqui é um apostador contra o outro. A maioria dos apostadores não tem noção do que estão fazendo. Não estudam. Então, é uma transferência quase de dinheiro do cara que não sabe o que está fazendo para a mão de pessoas que se dedicam, estudam e entendem. Eu já ouvi história que tem muito poker, por exemplo, que tem bilionário que gosta de ir lá jogar poker e tal, com profissionais. E o profissional dos high stakes lá, os caras são ninja. E aí eles ganham dinheiro desse cara, que estão lá se entretendo também, né? Que são bilionários, gente com rica e gosta de botar o dinheiro grande. Exato. O poker também é um jogo totalmente jogo de probabilidade, um jogo matemático. Tem coisas no poker chamado GTO. Eu sou apaixonado por poker. O GTO significa a jogada perfeita, a jogada ótima do poker. Não tem como jogar com GTO e não fazer grana com o poker, por exemplo. Então, um cara que não sabe é rapelado pelo cara que sabe. É só questão de tempo. Vou jogar com você, não vou saber jogar então. Eu curto. Então aqui, cara, isso é legal, porque aqui não tem limitação. Aqui você não é expulso, igual do cassino você faz grana. Numa casa de aposta tradicional, se você começar a fazer grana, eles te mandam embora. Aqui não, porque aqui não importa quanto dinheiro você faça, eles vão ficar com uma comissão, que é 3,25%. Só se você ganhar. Então você pode fazer quanto dinheiro quiser, que não tem limitação. Entendi. Você nunca vai ser expulso daqui. Aqui, ó, tem futebol, tênis, basquete, corrida de cavalos ali. Exato, tem aqui corrida de cavalo, tem muita coisa. Vamos lá, mostra aí pra gente, como que é? Mostra o dinheiro. Eu só trabalho futebol. Samuca, vamos lá então, vou mostrar pra você aqui ao vivo. Aqui eu vou mostrar pra você, Samuca, resultados que eu tenho aqui trabalhando, né? Eu vou clicar aqui, ó, aqui é My Account, são os resultados, lucro e perda das apostas. Aqui vai ter o resultado de todas as apostas que eu tenho feito. Então, hoje é dia 18/7, 15 horas, fiz nada hoje. Vou colocar aqui desde ontem. Ontem foram 2 operações no jogo lá do Goiás e do Atlético Mineiro. Ontem fechei o dia aqui com R$654. Aqui são as 2 apostas que foram feitas. Se eu pegar aqui a semana, últimos 7 dias... Então aqui são todas as operações dos últimos 7 dias, ó, a galera vai vendo o resultado, vê que não tem nada de muito absurdo de, nossa, ganhou 20 mil, 50 mil, 80 mil. Cara, não é assim. Por quê? Porque a galera posta umas paradas aí que comprou, eu comprei um Porsche com a grana das apostas. E calma, não é desse jeito. Mas não tem como ir escalando? Ou o cara começa com 6, com 60, depois com 600? Cara, dá pra escalar. Tem pessoas... Na Copa do Mundo, por exemplo, eu tenho amigos que fizeram mais de R$2 milhões em 25 dias. Eu já tive um resultado mais modesto, mas tava girando ali. Tem operadores que fazem muita grana. Mas, cara, isso é... Mas gente na exchange tem, pra trocar dinheiro. Sim, exatamente. Liquidez para isso tem. E os últimos 30 dias aqui, ó, como é que tá o mês? Últimos 30 dias... 20 mil. 20 mil. Então, assim, a pergunta que a galera faz, dá para ficar rico com a aposta esportiva? Aí eu respondo assim, cara, precisa ficar rico? Tudo que você faz tem que ficar rico agora? Não acho que é uma atividade para você fazer ficar rico. Né? Apesar de que tem pessoas que fazem muita grana. Não é o meu caso. Eu não... Cara, pra mim, tem meses que eu fecho com 20 mil. Já fechei meses aqui com mais de 120 mil. Mas já perdi também um mês mais de 80 mil. É variável. O processo é variável.
Então não existe esse negócio de nossa, todo mês eu vou ganhar Mas 20 isso. mil é um baita no salário, hein? Porra. Nossa. Não é? Então eu pergunto Que assim... ganha isso? É um concursado... É um médico que muito trabalha com caro. saúde da família. Né? E só que os valores aqui pra galera ver, ó. Olha só os valores. É todo E valor. quanto tempo você trabalha nisso aposta aí? por aposta. Você tem gastado de tempo? Quanto tempo? Você gasta, você investe. Ah, cara, eu trabalho, Samuel, a partir das 2 da tarde, às vezes eu vou até meia-noite. Tem dias que eu vou só trabalho à noite, das 8 da noite até meia-noite. Faz É a hora dos vários jogos. lances. Na hora, como eu sou trader de live, eu opero. Lembra que eu te falei que a aposta esportiva é um jogo de informação? Então, eu recebo a informação ao vivo do jogo Você fica assistindo o jogo. e fico Você sabe acompanhando. tudo de futebol, então. Não, na verdade não. Isso é um mito. É? Você não precisa entender de futebol. Eu tenho um sistema Você aqui que dá fica pra vendo mostrar. o jogo ou você só fica vendo os dados? Eu vejo dados, ó. Eu tenho Você não vê o jogo. Tem um sistema aqui, ó, que é o scanner. Mas se quiser, você vê junto o jogo também, né? Ó, essa aqui é a minha ferramenta de trabalho. São informações que eu vou recebendo em tempo real e ele vai atualizando, mostrando para mim alguns indicadores na tela. Ele aplica uma fórmula, um algoritmo matemático, recebe os dados em tempo real dos jogos, compara com um banco de Isso aí tá dados. acontecendo agora? Isso aqui está rolando agora. Ele compara com um banco de mais de 180 bilhões de dados que a gente tem e diz para mim o que fazer. Entra nessa posição, sai dessa posição. Então eu não preciso assistir o jogo. Quem assiste o jogo, você pode ver, mas não precisa. É uma operação totalmente matemática. Tipo ali, ó, o que tá acontecendo aqui? Aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um Vamos gráfico. tirar um pouquinho... tá. Esse aqui é um jogo do Al-Taque contra o Villarreal. Provavelmente é um amistoso rolando aqui. O que é o ataque? É árabe? Eu não faço ideia, Samuel, de onde seja esse time. Villarreal da Espanha. E aí aqui ele tem um gráfico que vai mostrando para mim qual é a intensidade do jogo. Aqui é um indicador, ó, que mostra volume ofensivo do visitante, eficiência do visitante. E aqui embaixo tem um monte de informações que a gente recebe de ataques perigosos, atacando dentro da área, a região de onde o time está chutando, informações dos últimos 10 minutos de jogo, informação do volume de chute, informações pré-live, que aqui não tem porque é um amistoso, detalhes do jogo, todas as médias que tá rolando no jogo. Pô, tá dando vontade de jogar FIFA, cara. Eu Aqui- nem sou tão de jogar FIFA. Cara, é muita informação. Aí eu pergunto pra você, o que você acha que é mais fácil? O cara ter que estudar isso tudo pra trabalhar, pra fazer grana com aposta, ou ele simplesmente pegar um celular, Palmeiras ganha, vou fazer a entrada a favor do Palmeiras. As pessoas fazem isso. Por isso que não fazem dinheiro. Porque não estudam, não tem Caraca, você é o bem... detalhe do estudo e aí acabam entregando dinheiro pra quem estuda essa parada. Você é cientista de dados? Não, eu falei isso. Assim, para mim, todo apostador esportivo que se dedica, que estuda isso de verdade, precisa ser um cientista de dados. Caraca, mano. Você tem uma MBA, uma pós-MBA sobre isso. Após, ela mostra para as pessoas todas Você não é as Juninho ferramentas. igual esse cara aí, não. Hã? Você não é despreparado. Ah, não. Se você for, Deve ter muita gente despreparada no se mercado, você não for tem? No seu distraído mercado? aqui, já era. Tem muita Samuca. gente despreparada? Vai no oba-oba? Na Números bagunça? que a gente tem médios, assim, é que, em média, 96, 97% das pessoas que estão trabalhando aqui, elas são perdedoras. Você tem 3 a 4% das pessoas que fazem grana. Estão rapelando. Agora pensa, tem gente que acha que esse é um dado ruim. Mas isso é sensacional. Eu vou explicar por quê. Porque tá indo dinheiro pra mão de quem sabe. Exato. Se você tivesse 50% das pessoas fazendo dinheiro e 50% perdendo, você ia ter pouco dinheiro Competição distribuído. muito alta. Agora só tem 3, 4% de pessoas que estudam isso de verdade. E 97% dos bilhões de dólares que estão no mercado vai para a mão de um pequeno grupo de pessoas que querem pagar o preço, estudar, entender isso de verdade. Então, é um trabalho, na minha visão, como qualquer outro. Vai te exigir tempo. Nos meus primeiros 4 anos, eu faço isso há 13 anos. 13 anos? 13 anos. Há 13 anos eu trabalho com isso. Nos meus primeiros 4 anos, eu perdi mais de 100 mil reais. Perdi mesmo, assim, Você não tinha as manhas. Não tinha as Por manhas que do você negócio. continuou perdendo? Cara, eu confesso pra você, eu tenho TDAH, né? Eu tenho TDAH e um TDAH impulsivo. Pra mim,
para que eu consiga trabalhar hoje com a pós-esportiva, eu tenho que entrar num flow muito foda. Porque no início eu não tinha. No início eu colocava, vai que. Então eu perdi muito dinheiro no começo. Na esperança, na emoção, né? Total. O coração batia mais forte, vamos embora. Hoje a gente tenta educar as pessoas em relação a isso, passar a experiência. Tenta não, educa. Educa. Mas quem não. Tenta é o diabo. Não, é isso aí. A gente entrega conteúdo gratuito para as pessoas estudarem. Então, mas é isso, cara. É ciência, total. Caraca, é dado. Meu. E como que você chegou nisso? Essa é uma história legal de se dizer. Você é de enfermeiro, né? Eu, para quem não conhece a minha trajetória, minha primeira formação foi em enfermagem. E trabalhava na prefeitura de Guarulhos. Já conhecia a pós-esportiva porque eu sempre fiquei ligado em gerar uma renda extra com alguma coisa, né? Então sempre fui empreendedor, assim, sempre pensei em, sei lá, fazer alguma coisa diferente. Então eu estava sempre ligado. Só que eu gostava do que eu fazia como enfermeiro também. Trabalhava com saúde da família e curtia. Só que chegou uma hora que eu comecei a... Sabe quando você não é mais resolutivo? E eu teve um dia, Samuel, que eu levava trabalho para casa, no posto de saúde, exame para analisar, receita para trocar, uma série de coisas. E eu cheguei com um monte de prontuário, assim, nem pode, né, levar prontuário para cá, mas eu levava, todo mundo levava. E eu cheguei na porta do posto, que era da UBS do Jardim Jaci, em Guarulhos, perto do bairro dos Pimentas. Eu cheguei, já veio um monte de gente, assim, umas 7, 8 pessoas. Ricardo, e meu exame? E o meu ultrassom que não ficou pronto? Eu preciso trocar minha receita do Captopril. Eu surtei. Eu simplesmente surtei. Eu soltei, comecei a tremer, soltei todos esses meus prontuários no chão e fui embora. E na porta, assim, do posto. Eu surtei, não consigo mais resolver esses problemas. Aí passei na psicóloga da prefeitura. Nossa, aí foi uma parada. E eu tinha decidido sair. Falei, não aguento mais. E aí o meu gestor da época, que era o Walter, um dos maiores líderes que eu conheci na minha vida, assim, que era o gerente da unidade, e ele falou assim, cara, eu vou te mandar para um outro lugar. Ele mandou para um lugar que chamava Escola SUS, que era a escola de educação continuada, educação permanente da prefeitura para a área da saúde. Só que eu fui trabalhar com tecnologia na escola, porque eu gostava de programar, eu sou um amante de tecnologia, programador amador, enfim. E aí eu comecei a desenvolver alguns sistemas para usar para a prefeitura. E aí eu tive a ideia de fazer um app. Você vai entender onde é que entrou essa epifania. Falei, vou criar um aplicativo para a prefeitura para identificar qual é o risco de um paciente que tem hipertensão, diabetes, pacientes que têm problemas cardiovasculares internarem, porque o maior custo de uma prefeitura é a internação. Então, se eu conseguir criar um app que já identifica esse risco antes, a gente consegue intervir na promoção da saúde de forma específica e diminui o custo da prefeitura. Falei, cara, que da hora. Fiquei com tesão para fazer um negócio. Só que eu cheguei para a prefeitura e falei, a gente não tem recurso. Aí, olha a loucura. Eu falei, eu preciso de um Mac para eu instalar os programas de desenvolvimento. Eu quero esse curso, pela Impacta e pela FIAP, que era um curso de análise de dados e curso de programação. Caramba. A prefeitura bancou. Comprou um Mac, eu acho que fui o primeiro funcionário da prefeitura de Guarulhos que me deram um Mac para trabalhar. Caramba. Compraram um Mac para mim e os treinamentos todos. Só que o que aconteceu? Que legal. No meu treinamento que eu fiz de análise de dados, qual era o exemplo que o professor usou? Futebol. Ele usou o exemplo de dados de futebol para criarmos nossos modelos. Aí foi que meu jogo começou a virar. Porque eu falei, cara, existem padrões dentro de um jogo de futebol. E até então todo mundo achava que futebol era uma caixinha de surpresa. Na hora que eu vi que existiam padrões de fato definidos, esse foi um gatilho para que eu começasse a analisar de fato os dados sobre a aposta esportiva em futebol. 2 anos depois disso, eu acabei saindo da prefeitura. Minha mãe foi pedir oração por mim na igreja, e é sério essa história. Falou assim, meu Deus, meu filho é concursado, tem a estabilidade, que a gente sabe que não existe. E ele vai sair para fazer o quê? Até hoje minha mãe não sabe o que eu faço direito na minha vida. E foi pedir oração na igreja para que eu tivesse juízo. Foi falar com o meu irmão, só que o meu irmão falou, mãe, ele tá ganhando 3, 4 vezes mais
com o que ele está fazendo, do que ele faz na prefeitura, não faz sentido ele continuar. E aí eu saí do concurso público e comecei a trabalhar full time com aposta esportiva em futebol. Que não tem nada a ver com acertar resultado, repito, é com toda a parte científica. Aí a gente comprou banco de dados, a gente investe quase 2,5 milhões de reais por ano em tecnologia, só para acessar esses dados que eu te mostrei. 2,5 milhões por ano. E já rodei aí um pouco mais... 2,5 milhões por ano de investimento. Só para manter tecnologia. E já rodei um pouco mais de... A última vez que eu fiz esses cálculos, chegou a passar de 80 milhões de reais no mercado. Não que eu ganhei 80 milhões, eu rodei no mercado, né, fazendo investimento no mercado, um pouco mais de 80 milhões trabalhando com isso. Então, foi uma graninha. Que legal, cara. E esse investir em dados, onde fica esses dados? Esses dados ficam no banco lá seu que você acessa? Sim, a gente tem um banco de dados hoje chamado Zeus, que é o maior banco de dados que eu conheço no mundo para quem trabalha com aposta esportiva então em live. Então ele vê histórico dos jogos. Ele tem dos times. Ele tem tudo que aconteceu nos jogos, minuto a minuto. Isso me faz muito lembrar aquele filme do Brad Pitt? Brad Pitt, que é o... Sim. Que ele fala do... Homem do jogo, como que é? É de beisebol, né? Que ele analisa os números. Ele analisou a galera, a chance de lesão, os draft, enfim, foi... A diferença dos dados, por exemplo, quais são os dados importantes para um time de futebol? Que são os scouts, né? Que a gente chama. Geralmente é informação individual de jogador, desempenho de jogador. Para um apostador, os dados que a gente precisa são dados um pouco diferentes. São dados mais de eficiência, dados de qual a capacidade que uma equipe tem em marcar gols e qual a capacidade que ela tem de não sofrer gols. E de forma ponderada. Tem times que são fortes quando jogam contra times mais fracos. Só que quando jogam contra equipes um pouco mais fortes, não marcam tantos gols. Enfim, tem um monte de coisa. Tem mais de 700 variáveis diferentes. Né? Então, animal, velho. É um banco de dados enorme. Bom, e você é um cara hoje que também no marketing digital, você é um cara bem significativo, grande. Hoje, para fazer anúncios em Google, Instagram, não é uma coisa fácil, não é uma missão fácil, né? Esse nicho é complicado. Hoje, você deu até uma suspirada aí, né? Sim, cara. Nossa senhora. A gente precisa, né, eu te falei dos 2,5 milhões de reais por ano, e eu não faço 2,5 milhões com aposta por ano. Então, a gente precisa ter um grupo de pessoas que bancam essa tecnologia. Então, a gente tem uma comunidade. Onde a galera vem e todo mundo junto, a gente banca e todo mundo acessa. Então, eu preciso divulgar isso, porque se eu não divulgar, nem eu consigo fazer minhas apostas, porque eu preciso de banco de dados, eu preciso de scanners. Então, a gente divulga e fala, galera, vamos fazer isso junto. Dá acesso à galera. E aí tem que fazer a divulgação. Mas aí, quando você vai, os mecanismos de tráfego hoje, né, para fazer anúncios, eles acham que a aposta tudo é jogo de azar, eles colocam na mesma caixinha de jogos de cassino. Então, pouca gente acaba tendo acesso, né, a essa estrutura de verdade, porque é difícil comunicar. Mas hoje você tem um belo de um trabalho, você faz muito no orgânico, né? Sim, a gente tem hoje, nós já treinamos mais de 120 mil pessoas. Assim. Caraca, meu. Mais de 120 mil. E conta o segredo. Segredo? Conta os segredos da audiência. O seu orgânico é muito bom, né, no Instagram. Cara, eu acho o orgânico é o seguinte. Quando o cara te acompanha, ele tá vendo o que você faz e você tem uma capacidade, vamos dizer assim, de resolutiva, de fato ajudar de forma íntegra o cara, compartilhando experiência, as próprias pessoas veem seriedade, integridade no que você faz e compartilham e divulgam. Eu tenho um engajamento legal hoje nas nossas mídias, a galera acompanha bem, eu diria até que um pouco acima da média, assim. Então tem um engajamento muito, muito bom. Então eu curto demais o orgânico, mas fazer um tráfego também, tráfego pago também é importante. Mas hoje eu diria para você que 90% do que a gente faz é orgânico. É orgânico. Por conta do nicho mesmo, né? Exato. Dificuldades, né? Tem vários nichos que tem muita dificuldade de anunciar. Por exemplo, nicho de sexualidade, nicho de... A Kátia Damasceno esteve aqui, a gente perguntou para ela, conversou sobre isso também.
Sexualidade. Quais mais nichos? Tem emagrecimento também tem uma dificuldade. Né? Quem pílulas, vende cápsula, pílula, essas coisas também, enfim. Então, são nichos aí considerados que estão aí numa lista que não se pode anunciar, né? Ou pelo menos, dependendo da forma que se anuncia, né? Não conseguem fazer. Mas o seu orgânico é muito bem feito, o conteúdo lá é muito bem feito. Que bom, que é bom. Muito massa. Ouvindo isso de você é importante. Acompanha lá o Full Trader, sei bastante, consigo ver bastante coisa lá. E o que você acha que te tornou a levar a ter esse destaque que você tem hoje, esse tamanho que você chegou assim? Quais são as fontes que você acredita, os princípios? Cara, eu tenho um ponto, Samuca, que você falou do orgânico, chamado posicionamento e polarização, talvez. Eu vejo muita gente boa produzindo conteúdo, mas de forma mais, vamos chamar de morna. É um cara morno, ele não tem... Você pergunta, o que você acredita sobre esse assunto? A ou B? Aí o cara, veja bem, nem A nem B. E aí, não é que esteja errado, só que as pessoas olham, falam, tá bom, legal. E não gera muito engajamento. Pelo menos, para mim, não funciona esse tipo de conteúdo. Quando eu comecei a me posicionar sobre o que eu acreditava que é essa parte de dados, eu sei que parece que eu te falando agora, parece que todo mundo que trabalha com aposta, essa ideia de análise de dados é óbvia, mas não é. A maioria das pessoas trabalham tentando adivinhar resultado mesmo. As pessoas olham, influenciadores de apostas, eles olham, senti hoje, galera, que hoje vai ter 3 cartões vermelhos na rodada, então vai ser isso. Senti hoje que vai ter 2 gols. A galera trabalha assim. Quando eu comecei a falar de dados, eu tive que me posicionar dizendo, se você trabalhar desse jeito, vai dar ruim. Agora, se você entender essa parte, você vai compreender toda a parte da probabilidade do jogo. Então, apanhei muito, mas muito. Você não tem noção de quanta pancada eu tomei dessa galera que não entendia sobre dados. Só que foi esse posicionamento que trouxe uma polarização no meu conteúdo e muito compartilhamento. Então, eu diria que um segredo da minha audiência hoje é se posicionar com integridade naquilo que você acredita, e não é uma verdade absoluta, mas é o que você acredita. E a polarização, deixar de ser morno, não seja morno, seja quente ou seja frio, então, mas não seja morno, se posicione de verdade, vai tomar pancada, vai. Só que tem pessoas também que vão entender o que você está fazendo e vai divulgar também o conteúdo. É uma coragem, né? Porque ser pouco mais polêmico tem que estar disposto a tomar porrada. É verdade. Só, cara, realmente tudo que é mais polêmico, cara, dá um engajamento absurdo. Até mesmo na época de eleições, assim, quem se posiciona para um lado para o outro, toma porrada, mas o engajamento também aumenta muito, né? E não precisa fazer uma polêmica por polêmica, né? Mas sim gerando um posicionamento sobre algo. Olha, eu acredito nisso por conta disso, disso, disso e disso. Não só eu acredito nisso e não importa o que você pensa. Não, dá uma razão. Tenha premissas verdadeiras que dê para ter uma discussão, né, de ideias. Então, eu gosto demais disso. Eu adoro entrar numa... Eu não gosto de afronta, mas eu gosto de confronto de ideias. Sou apaixonado por confronto de ideias, é onde eu mais aprendo. Afronta eu não gosto, mas confronto, se eu me colocar numa, eu não saio dali, não. Eu curto uma treta. Não sei, né? Você curte, você paga uma boiada pra não entrar, mais 2 pra não sair, né? Desse jeito. Paga um boi pra não entrar, mais uma boiada pra não sair, né? Assim, desse jeito. Tipo isso. Cara, muito massa. E pra quem tá te assistindo hoje, né? Se eu fosse falar pra essa câmera aqui, quem tá te assistindo, qual dica que você dá pra galera que tá começando ou na aposta esportiva, ou no empreendedorismo, pra continuar e pra crescer, chegar a níveis que você chegou? Vamos lá. Primeiro, eu acho que esse negócio de dá para viver de aposta esportiva, eu realmente acredito que é uma burrice você ter apenas uma fonte de renda hoje. Então, se você me perguntar, dá para viver de medicina? Eu acho tão burro, me perdoa a palavra, mas falando já em polarização é isso, eu acho tão burro quanto você só fazer uma coisa da vida. Então, você quer fazer grana com a aposta esportiva? Faça, mas tenha também outras fontes de renda. Você quer fazer grana como, sei lá, sendo um gestor de conteúdo digital, tá? Faça, mas também procure outras fontes. Eu penso assim hoje. Então, tenha múltiplas fontes de renda. Você que quer
entender como é que funciona esse game de aposta esportiva, eu não brincaria com isso de forma por entretenimento, porque isso gera uma cascata de dopamina muito grande, tá, para você. E essa sua brincadeira, né, não, é só uma brincadeira, pode acabar virando um vício por conta da cascata de dopamina que é liberada na sua esperança de fazer dinheiro. Não seja distraído. Não seja distraído. Só faz dinheiro com a aposta esportiva quem entende sobre probabilidade, sobre cálculo de probabilidade, sobre análise de risco versus o prêmio. Se você não sabe fazer isso, vai procurar estudar. Você pode ir lá no meu Instagram, tá tudo gratuito. Tá? @fulltrader, link da bio, acesso à academia gratuita. Tem muita gente boa por aí também. Estuda e entenda. Depois que você entendeu isso, decidiu fazer de forma séria, beleza. Eu garanto para vocês que é uma bela fonte de renda, tá? Mas recomendo, não saia do seu trabalho. Você não precisa sair de um trabalho que você tem para trabalhar com aposta esportiva. Não vejo essa necessidade. Você pode gerar isso como uma... Você pode chamar de renda extra, pode chamar de complementação de renda, chama como você quiser. E diferencie isso totalmente de conteúdos que você vê de cassinos. Muito cuidado com qualquer coisa relacionada a cassino. Jogo de aviãozinho, roletas, joguinhos de cartas, qualquer jogo que é um algoritmo. Não, se eu pudesse dar um conselho para você, fuja disso. Tá? Fuja disso, a não ser que seja tá num cassino, tá num navio, tá fazendo uma brincadeira, uma grana que você deixou para aquilo. Beleza. Aposta esportiva, eu tenho uma hashtag que é aposta esportiva é coisa séria. Não brinque com isso. Tá? Não brinque com isso, porque geralmente dá ruim. Tá bom? Não brincar, leva a sério, então. Se for leva pra fazer, faz com ciência de dados, estuda ali ao longo do tempo e vai acertando, né? Exatamente. As chances são que você vai se sair bem. Sim. Se você tiver tudo que a gente tem metodologia. Você põe a mão no fogo da sua metodologia aí. Ah, total. Porque você sabe, né? Você tá fazendo o resultado. Exatamente. Mostrei para você aqui na tela. Faço isso há muito tempo, então eu consigo, além de ter a validação de dados, na parte teórica eu tenho a prática. Ganhar esse dinheiro e ficou uma coisa, você faz como diz, né? Tem meses, Samuel, a mão amarrada é outra. Tem meses que é negativo, tem meses que hoje tá mais 20, tem meses que é menos 20. Quando a gente trabalha agora numa temporada inteira, com metodologia, você sempre vai ganhar mais que perder. É matemático. É positivo. Sua lifetime ali é positiva. Tem uma coisa chamada distribuição aleatória do win rate, que a gente fala, que é a taxa de acerto. Que é como, imagina que eu tenho, sei lá, um saco, que tem dentro do saco 80 bolinhas verdes e 20 vermelhas. Eu tenho 80% de chance de colocar a mão e pegar uma bolinha verde. Só que, quando eu coloco aqui, o fato de eu ter 80% de chance garante que eu vou pegar uma verde? Não. Eu posso pegar 3 vermelhas seguidas. Então, a ordem dessas bolinhas que eu vou pegar de vermelho e verde, eu não controlo. Eu não controlo a ordem de apostas vencedoras ou a ordem de apostas perdedoras, nem a sequência. O que eu sei é se eu continuar tirando essas bolinhas, vai bater essa probabilidade, por exemplo, de 80-20 das bolinhas vermelhas e verdes. A aposta esportiva é a mesma coisa. Se eu tenho algo que me traz uma probabilidade X e o prêmio compensa, é só eu continuar a fazer, que por conta da lei dos grandes números, essa probabilidade vai estabilizar. It's a numbers game. E você vai fazer grana. Isso é muito legal. A probabilidade é assim, it's a numbers game. Não é isso? O Michael Jordan, ele fala sobre isso, que ele teve sucesso só porque ele errou muito também. Exatamente. Porque é o seguinte, né? Você fala, qual que é o risco de você ser atropelado atravessando a rua? 0,1%. Agora, se você atravessar 2 vezes a rua, dobrou, né? O risco. Agora, se você atravessa todos os dias 10 vezes, seu risco é muito maior. Você aumenta a exposição. É a mesma coisa. It's a numbers game, é um jogo de números, né? É a mesma coisa, né? E tem uma coisa, Samuca, que eu acho que é legal, até pra galera que trabalha aí empreendendo, tudo, que é uma coisa chamada viés da disponibilidade. Viés da disponibilidade? Viés da disponibilidade. É uma percepção, é um atalho mental que a gente tem, onde a gente tende a superestimar a probabilidade de algo acontecer. Por exemplo, se você vai viajar de avião, você viaja bastante de avião. Imagina que você vai pegar vai para uma companhia e tá indo lá para Dubai, né? Você já foi umas 1.528 vezes para Dubai, né, também. 6 vezes. E aí, imagina que você está se preparando para sair de casa
E aí você vê que aconteceu um acidente com aquela empresa que você vai pegar o avião. Você ficou com essa informação muito recente na cabeça. E isso faz com que o teu cérebro aumente a percepção de risco da sua viagem. Sim. Só que esse risco não é real, é só uma percepção que você teve. Caraca. Seguro de carro. Você está pagando seguro de carro há 5 anos, 10 anos, nunca aconteceu nada. Aí você decide, quer saber? Vou parar de pagar. Aí você está jantando, aí teu vizinho do seu condomínio fala, Samuca, roubaram o meu carro. Caraca, roubaram o seu carro dentro do condomínio? Foi. A sua percepção Sim. de risco aumenta porque você acabou de ouvir sobre um carro que Você foi teve roubado. um dado novo, né? É. Você não sabe o quanto que aquele dado é representativo, mas... Só que esta percepção, essa informação recente disponível, ela deturpa a sua percepção de probabilidade. E isso acontece demais dentro das apostas esportivas. Por exemplo, jogo ao vivo, bola na trave. O cara fica todo, meu Deus, eu ia perder se esse gol acontecesse. Aí o mercado fica flutuando de forma enlouquecida. O cara que consegue deixar essa emoção de lado e trabalhar com a razão e não ser influenciado por esse monte de vieses, ele consegue gerar resultado. Como empreendedor, eu diria para você a mesma coisa. Às vezes você fez uma campanha e fez lá toda a campanha para divulgar o SDA para a galera, e aí no meio da campanha, sei lá, na primeira semana não foi bem. E aí você pode ficar com aquela sensação de, nossa, será que não vai dar bom? Porque recentemente é a última informação que você teve. Aí você vai, não, peraí, cara, deixa eu olhar o ano passado. Como é que foi o evento? Quantas pessoas vieram? E, não, peraí, você começa a se animar de novo. É. Então, É o aspirar o positivo e o negativo. É assim como a gente anda com as pessoas também, né? Com quem a gente anda. Cara, você falou um negócio muito foda. As pessoas que a gente anda, quando a gente anda com pessoas prósperas, estão fazendo acontecer. O meio que a gente se coloca tem tudo a ver. Sim. Você se coloca no meio, que você vê o cara fazendo dinheiro, você vê outro faturando 200 milhões, outro faturando 20 milhões que eu como, você diz o quê? O cara, nossa, olha que lucratividade, o cara comprou um carro novo, você vai ter a percepção, né? Também que você também consegue. E você tendo a percepção, você também cria a sua realidade, né? Que é o que eu gosto de falar lá no SDA, sim, sobre a criação da sua realidade, né? É o valor que você enxerga de você mesmo, você cria a sua realidade. E que você definiu de uma maneira que eu nunca tinha visto alguém definir, cara. A sua analogia foi maravilhosa. E isso justifica muito mais o poder da gente estar em volta dessa galera, hein? Justifica muito mais. Para mim, tudo é risco, Samu. Tudo é gestão de risco. Absolutamente. Gestão de risco. Tudo é gestão de risco. Tudo é uma questão de vale a pena? Eu vou fazer sei lá, cara, eu vou começar a estudar o digital. Eu sou nutricionista. A primeira pergunta é, vale a pena estudar nutrição? Qual o custo que você tem para se formar? Quantos anos vai demorar? Depois, qual é o seu projeto? É um risco você se formar, perder todo o tempo e não conseguir se colocar naquele mercado? Existe um risco. A questão é, se funcionar, vale a pena? Aí você pensa, se funcionar, vai valer a pena. Tá bom. O quanto disso depende de mim, o quanto disso depende do caos. Se você tiver uma análise de risco que não depende nada de você, aí é um jogo que você está jogando com a vida. Aí você está deixando... vai que algum dia alguém olha para mim, me contrata numa super empresa e eu me torno um nutricionista referência. Agora, se você... Não, peraí, eu tenho um projeto. Eu vou participar, vou abrir minha mídia durante a faculdade. Se eu fosse um profissional autônomo, hoje eu faria isso. Se eu fosse um nutricionista, um fisioterapeuta. Durante a faculdade, eu já abriria um canal, começaria a falar de umas receitinhas. Tudo que eu aprendo na faculdade, já vou colocando lá no meu Instagram. Tá se posicionando. Já ia me posicionando. Ia aprender, ia participar de eventos, ia entender como é que aquele game funciona. Ou seja, tem um risco de dar ruim? Tem. Só que eu estou tomando ações que estão aumentando as minhas probabilidades de ter sucesso. É 100% de chance? Nada é 100% de chance. Se fosse, seria maravilhoso. Mas eu consigo interferir nisso. Eu sou um cara estoico. Adoro estoicismo. Né? Adoro Sêneca, Zenão, Marco Aurélio, Epicteto. Eu tenho coleções desses caras. Explica pra galera o que é estoicismo. Estoicismo... Eu também não sei muito, não. É uma filosofia, é um estilo de vida onde você basicamente se preocupa com o que você pode controlar.
Eu uso muito isso no meu trabalho. Sem isso, eu tô perdido. Eu não posso entrar em campo, por exemplo, e fazer um time jogar melhor que o outro. Não posso, não controlo isso. E nem deveria. Nem deveria. Agora, Porque eu controlo se eu vou pegar meu dedinho, vou fazer entrar naquela posição ou não. Eu controlo se aquele prêmio que estou recebendo faz sentido ou não. Eu controlo, por exemplo... Seu emocional. O emocional. Não é que é controle emocional, mas eu consigo decidir o que eu vou fazer quando uma emoção chega. Então, tudo que está no meu controle, eu faço. O que não está no meu controle, eu aceito. Porque... 90% como você reage ao que acontece com você, né? Exatamente. Vão acontecer 10% coisas... é o que acontece com você, 90% é como você reage, né? Exato. Igual antifrágil, né? Tomou porrada, a gente falava disso mais cresce cedo, com né? isso, né? Tomou porrada, cresce com isso. Aí o cara toma porrada, ele abaixa, ele tá pedindo o quê? Pra cair mais, né? Agora, tomou porrada, subiu, usou isso a seu favor. Exemplo, aconteceu ali, né? O armário nosso, a gente instalou na minha sala, e a gente colocou um armário, e o furo pra cafeteira era do lado direito, e o marceneiro furou do lado esquerdo. Ele veio, a tomada estava do outro lado, ele fez o furo do lado esquerdo, mas não tinha tomado do lado esquerdo. E eu fiquei pé da vida quando eu vi aquilo. Eu falei, putz, vai ficar um buraco aqui, e o outro, onde era pra estar o buraco, não tá, não tem tomada. O cara fez, eu falei, quer saber? Passei raiva com esse buraco, vamos fazer o seguinte, liga a câmera aí, vamos gravar um criativo. Por que você não tá conseguindo resultado no marketing digital? Você tá fazendo buraco onde não tem a conexão embaixo. Se você tivesse conhecimento, tivesse aberto a porta aqui, você ia notar, olha só a diferença que é ter um pouco mais de visão. Aí eu abri a porta e dava para ver claramente o erro. O que eu fiz? Eu usei aquele buraco a meu favor para gravar um criativo para faturar mais de alguma forma. Eu tenho uma chance de faturar mais num criativo lá, numa campanha. Então, ou seja, usa o que aconteceu ali a seu favor. Usa a seu favor. A pessoa chega para mim e fala assim, fechei 2 pessoas da minha imersão. Faço ou não faço? Eu faço. Tira foto. Era a primeira imersão da pessoa. Tira foto, mostra, porque depois quando você tiver com 100, 200, você vai usar como storytelling. Olha como eu comecei. É legal começar pequeno mesmo, para mostrar depois. Tudo é energia, né? Tudo é energia. Você pode usar a teu favor ou simplesmente deixar aí. Eu não sei quanto tempo a gente tem aqui, mas tem um livro que você falou uma coisa que você estava presente para usar aquela situação a seu favor. Tem um livro de um cara chamado Maxwell Maltz, chamado Liberte Sua Personalidade. Ou em inglês, acho que chama Psycho Cybernetics. Esse cara tem um conteúdo no livro que é extraordinário, que ele fala sobre os mecanismos que a gente tem a psicocibernética é mais ou menos um leme, é o objetivo que você tem lá dentro. O Jerônimo fala muito isso, né, de ter clareza nos seus objetivos. Isso é basicamente fisiológico. Quando você determina um objetivo, cara, eu preciso de algo, eu preciso gerar resultado no digital, eu preciso gerar resultado na área X. Tudo que acontece ao seu redor, o teu cérebro usa a favor daquilo. Legal. Então, quando você viu o buraco, parece que quem não está atento para isso ia ver o buraco do lado errado e só ia ficar bravão e não ia fazer nada. Como a tua cabeça está focada em gerar conteúdo, gerar resultado para a galera, você fala, isso aqui pode inspirar alguém nesse sentido. E o Maxwell Maltz fala uma coisa também. Só que isso só funciona quando você alimenta a máquina. Se você não tiver nada na cabeça, ele não vai ter fontes de variáveis para buscar, para criar a ideia. Então, por isso que é importante ler, participar de eventos, conversar com pessoas. Ter clareza que você quer, intenção. Ter clareza e dar substrato para o cérebro tomar as decisões. Eu gosto de chegar no evento, no Mastermind, no Encontro com o Black. Qual é o intuito que eu tenho nesses 3 dias? Clareza para mim. O que eu vim procurar? Quanto mais clareza você ter, mais você vai direcionar para isso. Porque você vê uma frase sei lá, tá andando no carro e vê uma frase escrita na parede e daqui a pouco... Nossa, eu podia usar isso porque teu cérebro tá ligado naquele objetivo. Isso é sensacional. Boa. Sensacional. E você, Ricardo, é membro nosso do Black, tem quanto tempo lá junto com a gente? Eu tô indo pro 3º ano do Black já, hein? Palestrou no SDA com a gente. Sim, foi sensacional. Cara, fera demais, agrega muito. Isso foi mó barato, porque quando eu fui a primeira vez, o meu irmão ganhou um ingresso. Sério? Foi o Jerônimo, que eu acho que vendeu, que ele através de um site do Jerônimo, que ele não podia ir, ele me deu, falou, vai... E eu falei, nossa, mano, o que é esse negócio de evento? Mas fui. Quando?
Cara, foi 2017. Meu TDAH não me deixa lembrar de data, Tá mano. bom, É uma tá bom. loucura, mas eu acho que foi 2017. Entendi. E foi lá no Teatro Bradesco. Já foi lá. E aí eu fui, e ali eu acabei. Eu já achei sensacional. Eu fui sozinho, né? Falei, meu, como é que esse cara conhece tanta gente? Bem, ele conhece todo mundo, meu. Todo mundo que eu vejo por aí na TV, né? Os caras tá ali falando com o cara. Quem? Comigo? Que eu via Ah. você, falei assim, mano, o cara tá ali, ele conhece fulano, conhece ciclano. Como é que esse cara conhece todo mundo assim? Ah. E aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais do mundo de empreendedorismo. Foi o primeiro evento que eu fui. Foi esse evento e um outro evento do Jerônimo, né? Eu já falei pra você que é um cara que eu... Demais. eu quero me conectar com ele um dia, porque ele mudou muitas coisas, crenças aqui que eu tenho também. Legal. E aí o legal é que estar lá, naquele dia, você falar assim, Ricardo, você imaginou naquele dia, um dia eu vou estar aí nesse palco? Não, naquele dia não. Eu nem sabia o que significava aquilo ali. Só que depois, cara, eu continuei. Aí eu comecei a ver palestra, eu comecei a ver coisas no YouTube, comecei a entender, ver isso, ver aquilo. Depois eu fui de novo no outro evento, já levei amigos. Aí eu já comecei a pensar. Falei, poxa, seria Legal. interessante estar ali compartilhando Show. com a galera alguma Animal. coisa que eu aprendi. E chegar a virar um palestrante da SDA. E aí a gente foi lá, Animal. compartilhou, falamos sobre... Níveis cognitivos. Sobre níveis Animal, cognitivos animal. que tem tudo a ver com dados, né? Tudo a ver com dados. É. Né? Isso abriu muita clareza para mim. Tem pessoas e pessoas que têm níveis cognitivos. E a pessoa pode até crescer esse nível cognitivo também, né? Ela pode se Com o esforçar tempo. ali com o tempo. Mas às vezes você está exigindo uma tarefa de alguém que ela não está no nível cognitivo para conseguir entender aquilo e executar, né? Achei interessante isso. Muito interessante. Isso quando você está numa empresa, por exemplo, às vezes tem um cara que tem uma capacidade muito grande de fazer algo operacional. O cara arrebenta de fazer aquilo ali, ninguém faz melhor que ele. Aí vou promover o cara para um tático. Aí você promove o cara para o tático, aí o cara não consegue fazer. E não é porque ele não tem, porque o cara é burro, nada. É porque ele tem uma capacidade para desenvolver uma coisa operacional muito forte e ainda não conseguiu desenvolver o tático. E o contrário, eu acho que é pior, Samuca. Sabe o que é? É o cara que tem uma capacidade cognitiva maior. A gente tem, pessoal que quiser estudar aí, busca aí níveis cognitivos, mas tem um cara que tem muita criatividade, ele consegue pensar em fluxos de longo prazo, ele consegue enxergar essa água aqui não é legal estar aqui, ela é melhor estar ali por causa disso, disso, disso. Só que a função dele na empresa é uma função robótica. Esse cara vai ficar injuriado, ele vai começar a reclamar, ele vai começar a apontar erro, ele vai começar, enfim, já ele está com burnout. Porque ele não está mais conseguindo, a criatividade dele está presa, porque ele está no lugar errado. Ele deveria estar num outro lugar. Agora eu pergunto, quantos de nós, né? Eu, por exemplo, hoje a gente tem uma empresa, tem quase 50 pessoas que trabalham com a gente, mas no início você não sabia disso. Então você vai alocando pessoas no lugar errado, sem nem fazer esse tipo de teste, né? Então, cara, estudar isso, estudar o DISC, né? Que é uma análise de perfil comportamental também, faz... Você é pessoa dominante, influente, analítica, conformidade. Você é o quê, Samuel? Influente, dá para perceber, né? Eu tenho bastante influente alto em mim, eu tenho dominante. Tem dominância também. Influente, eu gosto de estar com as pessoas, conversar com as pessoas, né? Comunicar, né? A minha influência é adaptada. Eu tenho, a minha dominância é 98, assim. E junto com ela vem a impulsividade, a loucura do TDAH junto comigo. Muito bom. Amigo, obrigado demais. Você quer deixar um recado final pra galera aqui? Foi um prazer, Samuca, estar aqui e eu acho muito legal a gente desenrolar um tema que tem um tabu muito grande. Quando a gente fala de aposta esportiva, tem muita gente que tem, isso é jogo de azar, isso é pecado, tem um monte de coisa tem vários. Entendi. E eu consigo compreender de verdade o posicionamento de muita gente que não conhece o tema, mas eu convido vocês não a trabalharem com aposta esportiva, mas antes de você emitir uma opinião numa mídia social, dá uma estudada, né? Entende um pouco do que você está falando e, principalmente, toda generalização é burra. Tudo que a gente fala, todo mundo que faz isso está errado. Eu acho que sempre tem gente séria em algo
fazendo uma coisa e tem pessoas que estão, às vezes, mal intencionadas. Então, cuidado com isso, cuidado para não cair na síndrome de Dunning-Kruger, que é aquela síndrome onde você sabe pouco de um assunto, mas aquele pouco que você sabe, você tem a percepção de que é tudo que tem para saber sobre aquilo. Aí você acha que, não, já sei tudo sobre isso. E não é assim. Então, convido vocês a entenderem um pouco mais. E já que o meu negócio é tomar risco, eu vou dizer uma coisa aqui, vou tomar um risco com você, só que você precisa entender, tá? Eu diria para você que a variância das apostas esportivas é bem menor do que investimento na Bolsa de Valores. Pronto, joguei a bomba, agora vocês se viram para entender. Caraca. É sério. Se eu fosse você, deixava seu preconceito de lado. Se você gosta, assim, fazer grana para você multiplicar seu capital é importante. Eu iria estudar isso de maneira séria, porque tem um monte de gente que está brincando. Então, essa grana de quem está brincando vai para as mãos de quem está fazendo isso de forma séria, com uma variância muito menor do que variância de mercado financeiro. Sou capaz de te afirmar isso. Então, tá aí. Cara, dá um Google. Show de bola. Valeu, meu cara. Muito obrigado. Foi um prazer ter você Tamo aqui. Gente, curtiu? Ó, deixa seu comentário aqui. Deixa seu curtir se está assistindo no YouTube, se está assistindo no Spotify, assina aí. Vamos estar juntos, ouvir os próximos podcasts, trazendo pessoas interessantes, ouvindo um pouco mais sobre suas trajetórias aí de empreendedorismo, marketing digital e afins aí, outros resultados. Obrigado demais, amigo. Tamo junto. Tamo junto. Comenta aqui qual trecho mais você gostou, que ajuda a gente a fazer corte. Eu venho aqui e respondo. Pode perguntar. Bora.